20 de julho de 1969. Os astronautas americanos Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a aterrissar na Lua. Nós, alienígenas, que descemos da escada. Em 20 de julho de 1969, certamente somos parte de uma magnífica corrida que pôde, de repente, chegar ao Jardim do Éden. Pousar na Lua foi um ato de coragem. Nós aceitamos o risco. Tínhamos um presidente que nos apoiava e disse que conseguiríamos. Mas o que esses homens fizeram longe das câmeras? Pode ter havido uma outra missão, talvez super secreta? Quando a Apollo 11 pousou pela primeira vez na Lua, havia uns locais que eles deveriam ver. Mesmo quando orbitavam a Lua, havia certas áreas que eles deviam examinar com cuidado e fotografar. Você deve se perguntar se a NASA já tinha certas partes da Lua escolhidas. Eles escolheram aquelas áreas por elas serem estruturas artificiais, e eles sabiam disso. De acordo com registros da NASA, a área da Lua chamada de Mar da Tranquilidade foi escolhida para a primeira aterrissagem por ter uma superfície plana. Mar de Tranquilidade. Mas alguns pesquisadores dizem que esse local foi escolhido porque naquela data as coordenadas se alinhavam diretamente sob o cinturão de Órion. Eles escolheram os locais de aterrissagem primeiramente, escolhendo uma data específica, uma latitude e uma longitude específica e uma hora específica também. Depois você tinha que voltar a partir daquela posição para criar o que chamam de janela de lançamento. A pessoa que escolheu todas as datas e horários de aterrissagem da Apollo, inclusive na missão Apollo 11, foi um homem chamado Farouk Elbaz. Seu pai era especialista na religião estelar dos antigos egípcios. De acordo com crenças antigas egípcias, as cerimônias feitas diretamente sob o cinturão de Órion produziam um alinhamento sagrado no qual humanos podiam se comunicar com Osíris. Para os antigos egípcios, aquela constelação era uma corporificação do grande deus Osíris. Sírius era a representação de sua esposa, de sua irmã e de sua consorte Ísis. Juntos, aqueles dois essencialmente comandavam os céus. E a vida do povo egípcio era ditada pela rotação, pelo movimento e pela localização daqueles dois objetos celestiais nos céus. A Apollo 11 aterrissou num dia específico e numa hora específica, quando as 3 estrelas do cinturão de Órion estavam no horizonte. Naquela hora, 33 minutos depois de aterrissar, Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, executou uma cerimônia a bordo do módulo lunar com Neil Armstrong. O que eles fizeram foi versar vinho em cálices, partir um pão e fazer essencialmente o que chamamos de cerimônia de comunhão. O interessante da cerimônia de comunhão é que, apesar de ser católica, ela tem origens num ritual mais profundo e mais antigo, que era uma oferenda ao deus Osíris. Então eles fazem essencialmente uma oferenda a Osíris. Eu acho que é por isso que eles aterrissaram naquela data e horário. Certos rituais têm que ser realizados em certos momentos em que essa conexão com a inteligência não humana pode acontecer. Os sacerdotes de nossos ancestrais, através da tecnologia ou através de certos meios, era a classe de pessoas que faziam contato com essa inteligência não humana. E eles foram treinados a fazer como os cientistas de hoje são treinados, para serem as pessoas que vão para o espaço. Quem a NASA esperava encontrar na Lua? De acordo com teóricos da conspiração, foi porque descobriu-se algo no caminho. E essa descoberta foi de que houve uma visita alienígena. E eles já sabiam disso. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas.
Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? Como os antigos egípcios, os pais fundadores da NASA partilhavam da crença de que os humanos descendem de seres extraterrestres. Pesquisadores acreditam que a relação com crenças antigas egípcias também pode ser encontrada no emblema do programa espacial Apollo da NASA. Eles dizem que o A grande no campo estelar simboliza não só o deus grego Apolo, mas também Assar, o deus egípcio mais conhecido como Osíris. Isso é indicado pela reunião de 3 estrelas no centro do A, que representam as estrelas do cinturão de Órion. Você tem que suspeitar que estrelas como Órion e Sirius são muito importantes para a NASA, porque era de lá que as tradições antigas, incluindo a egípcia, diziam que os deuses do espaço tinham vindo. Elas seriam nossas origens. Pesquisadores apontam que o símbolo nos emblemas na missão Mercury são quase idênticos a um grande ícone do Antigo Egito. Se observarmos os emblemas da missão, o símbolo da Mercury é parecido com um Enki egípcio, e é irônico você ter esse tipo de simbolismo egípcio no que deveria ser uma representação de Mercúrio, o mensageiro. Deveria ser da mitologia grega, mais do que da mitologia egípcia. Quando falamos das missões Apollo na Lua, há uma teoria que sugere que cidades inteiras podem existir no lado negro da Lua. Cidades que a NASA sabia que existiam. Dessas missões teriam sido trazidos à Terra artefatos das ruínas desses antigos locais. É possível que não fossem rochas lunares que eles vieram e trouxeram como amostras, mas talvez tecnologia alienígena. Se extraterrestres estiveram aqui no planeta, e tenho certeza de que sim, é provável que encontremos evidências na Lua. Porque a Lua é o ponto de parada. Você tem uma nave-mãe e precisa por combustível. Seja lá o que for, pode ser matéria-prima, podem ser pedras, urânio, pode ser o que for, está na superfície da Lua. Então faria sentido encontrarmos indicações na Lua, indicações tecnológicas de que alguém esteve aqui. Há algumas pessoas que pensam que, com o incidente em Roswell, o governo americano estabeleceu comunicação com seres extraterrestres. Há alguns que pensam que só estabelecemos tal contato após as missões Apollo. Minha crença pessoal é de que em algum ponto do caminho a NASA teve uma linha direta com os ETs. Mas se a NASA possuía evidências de vida extraterrestres, o que ela está escondendo? Isso não é uma coisa desconhecida. Há pessoas que sabem e parece que existem espécies diferentes de alienígenas que nos visitam. E aparentemente eles vêm fazendo isso há muito tempo. A NASA pode estar escondendo informações secretas relacionadas à existência de seres extraterrestres? A verdadeira missão da NASA no início era essencialmente ir até a Lua, capturar evidências do fato de que houve uma civilização avançada anterior nesse sistema solar e voltar. Em outras palavras, provar que nós descendemos desses deuses: Ísis, Osíris, Horus e Set. Agora que esse objetivo foi cumprido, o propósito da NASA parece ser a revelação muito lenta dessa informação.
A maioria dos cientistas da NASA concordam que explorações futuras do espaço vão descobrir vida em outros planetas. Mas elas também poderiam revelar provas de que os deuses da antiguidade eram, na verdade, extraterrestres. Os antigos egípcios acreditavam que de Sírius e de Órion vieram seres na forma de humanos, Osíris e Ísis, que incitaram a raça humana. Essa versão combina metaforicamente com o que sabemos de astrofísica. Sabemos que somos produto de estrelas. Somos literalmente feitos de estrelas. Segundo a mitologia egípcia, os deuses desceram do cinturão de estrelas de Órion e de Sírius, a estrela mais brilhante do céu. Sírius e Órion são de grande importância, porque representam Ísis e Osíris, o deus e a deusa de quem a civilização egípcia e, afinal, qualquer civilização humana nasceu. Então, para os antigos egípcios, Osíris era Órion. A constelação era a personificação do grande deus Osíris, que estava sempre acima de nós, nos olhando de cima para baixo e sempre nos julgando. Afinal, era ele a decidir se teríamos a vida eterna ou se seríamos reciclados de volta à massa espiritual para começar tudo de novo. Para os antigos egípcios, era muito claro que Órion se ligava com a criação. Especificamente a criação mágica. Se aceitarmos o que nossos ancestrais diziam, vemos a verdade que Órion representa. E isso tem a ver com a criação mágica. E criação, naquele tempo, se ligava aos deuses. Órion e Osíris eram iguais no Antigo Egito. Os egípcios acreditavam que Osíris iria retornar de Órion um dia. Cada cultura da antiguidade tinha esse conceito de que alguém vai retornar um dia. Ainda esperamos o retorno de alguém. Norte do Iraque, 1849. Na margem esquerda do rio Tigre, perto da cidade de Mossul, uma equipe de arqueólogos do British Museum descobre milhares de placas de argila contendo escrita cuneiforme, que eles acreditam terem sido escritas por sacerdotes babilônios no século 7 a.C. Entre as placas encontradas estavam duas misteriosas relíquias que se tornaram conhecidas como catálogos babilônicos das estrelas. Segundo traduções do antigo texto, essas placas descrevem o exato movimento de vários corpos celestes, hoje conhecidos como o zodíaco. Sabemos muito da história da Babilônia por causa dessas escavações e de terem também decifrado muitas das placas com textos cuneiformes. São textos impregnados de uma visão religiosa da vida e, intrínseco à religião deles, estava a devoção a deuses dos planetas e das várias constelações. Isso é o que se chama de religião cósmica. Segundo alguns pesquisadores, as placas de argila são a prova de que a antiga civilização babilônica recebeu conhecimento celeste de viajantes estelares. Os catálogos babilônicos das estrelas são uma interessante coleção de informações com acuradas fórmulas matemáticas, distâncias entre planetas, conhecimentos esotéricos que uma civilização primitiva realmente não poderia ter. Isso levanta a questão de como obtiveram essas informações e para que as utilizaram. Teriam sido dadas a eles por extraterrestres que eles tomaram por deuses? Como em muitas culturas antigas, os babilônios descrevem Órion tanto como constelação quanto como ser supremo. Nos escritos deles, Órion é chamado de o leal pastor dos céus e o deus-chefe de reinos celestes. Seriam esses registros mais uma prova que liga o homem a seres extraterrestres? Para os babilônios, a constelação de Órion era chamada Sipasi Ana,
que quer dizer pastor de Anu. Normalmente traduziríamos isso por pastor do céu, porque Anu era visto como Deus do céu. Se voltarmos ainda mais, vamos achar uma antiga representação de Órion em forma que mais parece um pássaro e com referência a ele como mensageiro. Será possível que o que temos aqui é uma descrição rudimentar de um tipo de dispositivo de comunicação interestelar? Estariam os católicos babilônicos potencialmente documentando uma antiga estação espacial extraterrestre orbitando a Terra, habitada por antigos alienígenas vindos de Órion? Será possível que os deuses babilônios fossem, na verdade, mensageiros extraterrestres de Órion? Se for assim, poderiam esses visitantes do outro mundo ter criado a humanidade aqui, no crescente fértil, onde a civilização historicamente começou há mais de 5.000 anos? Os babilônios tinham uma forte tradição das origens do ser humano. Havia algumas variações, mas o princípio básico que se acha entre os babilônios é que os deuses queriam dormir muito, queriam comer muito e que ficavam cansados de cuidar da agricultura e de terem de cozinhar. Então criaram um grupo de seres inferiores, os seres humanos, para cuidarem da agricultura e das coisas para eles. Foi na Mesopotâmia que se deu a aurora da civilização. Foi um dos primeiros locais onde os alienígenas vieram para começar a semear a civilização no planeta. E a civilização evoluiu para a Suméria e Babilônica. Se olharmos os hieróglifos sumérios, os hieróglifos egípcios, a história dos maias, se olharmos essas culturas, o que veremos será a mesma história contada de modos diferentes e em linguagem diferente. Os que vieram das estrelas vieram para cá e começaram a civilização humana. Seriam as histórias sobre as origens na versão babilônica, localizada no berço da civilização, a prova cabal de nossa divina ligação com a constelação de Órion? Se for assim, haveria uma razão profunda para as estrelas do cinturão de Órion se localizarem sobre o ventre, o lugar simbolicamente ligado à origem humana. Muitas culturas antigas apontam para o cinturão de Órion como um portal da vida. Os maias, os egípcios e várias culturas diferentes parecem se referir à origem da vida e ao fim da vida sendo transferidas ou passando pelo cinturão de Órion. Haveria um tipo de semeadura da vida aqui na Terra e uma conexão com a constelação de Órion. Parece que havia uma consciência geral nos povos da antiguidade. Um sentido de que Órion estaria no coração de nossa galáxia. A próxima pergunta que nós devemos tentar responder é esta. É possível que esse lugar, que é nascedouro de estrelas, também nos permita estabelecer algum tipo de conexão com outras criaturas inteligentes de fora desse universo? Considerando que a nebulosa de Órion é um nascedouro de estrelas, seria possível o cinturão de Órion literalmente marcar o lugar na galáxia onde a vida da Terra começou? E se viemos de Órion, como sugerem algumas culturas antigas, haveria algum meio de fazer nossos criadores extraterrestres voltarem? Quando se veem as correlações entre Órion, o que isso parece mostrar é que nós viemos de Órion, é de lá que vieram os extraterrestres. E se nós tivermos de ir a Órion, o que acharíamos lá provavelmente seria um planeta muito, muito similar à Terra. 11 de janeiro de 2006. O telescópio espacial Hubble capturou imagens inéditas da nebulosa de Órion.
uma grande formação estelar a 1.500 anos-luz da Terra. A foto panorâmica revelou mais de 3.000 estrelas em vários estágios de vida e deu aos pesquisadores nova compreensão da formação de objetos celestes e sistemas planetários. Segundo teorizam modernos cientistas, é aí, nessa misteriosa nuvem de poeira e gás, que estrelas e planetas podem ter sido criados há bilhões de anos. Astrônomos se referem a ela como M42, nome não muito charmoso, mas como viveiro de estrelas, onde as estrelas nascem. Então essa parte de Órion está sendo muito estudada pelos astrônomos. É uma região de formação rápida de estrelas. Há estrelas jovens e provavelmente muitos planetas também jovens, formados por gás e poeira cósmica da nuvem que se transforma na nebulosa de Órion. Estrelas que nascem, obviamente mostram que certas coisas estão acontecendo no local a um nível que simplesmente nós não entendemos bem. Mesmo com a tecnologia de hoje, viajar a Órion levaria centenas de milhares de anos. Mas não haveria outro mecanismo mais profundo, talvez de fora deste mundo, que tornasse uma viagem dessas possível durante a vida? Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos e insignificantes. Estamos falando sobre 1/100º da velocidade da luz, com sorte. Qualquer objeto que lançarmos para fora do sistema solar levará milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso sistema solar é um dos mais jovens no universo. Se houver civilizações em outras galáxias, será que são mais avançadas do que as da Terra? Será que estão à nossa frente na capacidade de viajar pelo espaço e pelo tempo? Eu acredito na viagem no tempo. Acho que nada vai ser impossível para nós no futuro. Mesmo o que achamos uma loucura total vai acontecer. O que quer que os humanos venham a pensar, calcular e até fantasiar, um dia vai se tornar realidade. Às vezes eu me pergunto se esses OVNIs não são de viajantes do tempo, da nossa própria espécie do futuro. E se for assim, como chegaremos lá? E o que ou quem vamos encontrar quando chegarmos? Talvez um dia desvendemos o mistério de Órion e revelemos nossa origem celeste por nós mesmos.